graça e paz. Estamos novamente com mais um estudo sobre oração e intercessão. Venho mandar o meu abraço aos moçambicanos, é isso? A todos os irmãos aí de Moçambique, na cidade de Chimoio, Projeto CAM. O meu abraço, que Deus os abençoe e que seja esse momento um momento de estudo, de revelação da palavra de Deus, para orarmos, intercedermos ao Senhor, com maior eficácia, compreendendo os princípios da palavra de Deus. Bom, nós vimos nos vídeos anteriores que a oração ela é imprescindível para o mover de Deus sobre a terra. Deus, ele quer fazer a sua obra, quer trazer a sua vontade sobre a terra, mas ele também escolheu trazer o homem, criar o homem, Adão, e colocá-lo sobre a terra para que se cumpra a vontade de Deus através de Adão na terra. Por isso é imprescindível orarmos e trazermos à existência, chamar à existência a vontade de Deus sobre a terra, porque Adão, sendo um representante de Deus, ele reapresenta a vontade de Deus. Nós vimos que sobre Adão, o homem e a sua descendência, foi dado a ele o domínio sobre toda a terra. Portanto, se as coisas iam bem na terra, era porque Adão estava exercendo o seu domínio. Se as coisas iam mal, é porque ele não estava fazendo o seu trabalho. E isso é o que nós vamos inicialmente tratar aqui. A responsabilidade do homem sobre a terra em trazer o cumprimento da vontade de Deus. Se no homem havia a autoridade de Deus, a presença de Deus, e através do homem que se dava o cumprimento da vontade de Deus nos céus para trazer sobre a terra, e não o Deus agindo diretamente, mas agindo através de um homem, a serpente, o inimigo, foi ali tentar Adão justamente para que não viesse cumprir os planos de Deus na vida dele e assim não viessem os planos, os projetos, os propósitos do céu sobre a terra. Por isso o diabo nos odeia, por isso o diabo odeia o homem, tenta matá-lo de todas as formas para que não se cumpra o propósito de Deus, pois o cumprimento do propósito pleno na vida de uma pessoa é o cumprimento de um projeto celestial, um projeto de Deus. Você é um projeto de Deus criado nos céus para vir sobre a terra, para que se cumpra através de nós, escolhendo nós no nosso livre-arbítrio, não mais a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E é por isso que o diabo nos odeia e tenta matar o homem. Você vê, desde o aborto é uma arma assim extremamente maligna, se é que pode se dizer dessa forma, porque não tem como caracterizar, porque ele mata antes mesmo da criança nascer, antes mesmo deste ser vir sobre a terra, já é cortado o propósito, o projeto de Deus sobre a vida daquela pessoa, que era um projeto celestial. Então nós vemos o inimigo matando pessoas, trazendo guerras, destruição, para que ao matar o homem não se cumpra a vontade de Deus sobre a terra. Mas nós que conhecemos a Jesus, nós iremos, na autoridade do nome de Jesus, trazer as boas novas sobre esta terra, amém? Sobre a vida dessas crianças aí em Moçambique e em todo lugar que Deus levar você e eu, nós vamos falar as boas novas de Jesus, para que se cumpra o verdadeiro sonho e o propósito de Deus, estabelecido nos céus, para que se cumpra na vida das pessoas e traga a vontade de Deus sobre a terra. Por isso Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome e venha a nós o teu reino.
Nós pedimos, venha o teu reino. Não é Deus que coloca o reino. Nós pedimos, vem o teu reino. E seja feita a tua vontade aqui. Porque a nós cabe o domínio sobre a terra. Porque Deus nos deu dessa forma. E o inimigo tentou Adão e Adão caiu em pecado, como nós conhecemos. Outra implicação muito séria quando nós vemos que o homem ele domina sobre a terra é que esta autoridade que foi dada a ele, por ser dele, ele também pode dar a outro. Que foi o que aconteceu quando Adão pecou. Foi passada a autoridade, o domínio sobre a terra para Satanás. Aí você diz, onde está isso na Bíblia? Nós vemos lá em Lucas capítulo 4, versículo de 6 a 7, Satanás fala a Jesus e disse-lhe o diabo, dizendo a Jesus, quando Jesus esteve no deserto, impelido pelo Espírito Santo para jejuar seus 40 dias e 40 noites, disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim foi-me dado, foi-me entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Veja, o diabo aqui diz a Jesus, ele dá uma visão dos reinos, dá uma visão sobre a terra e diz, olha, se você me adorar, eu te dou. E eu te dou porque me foi dado. E eu dou para quem eu quero. Isso foi o que disse o diabo a Jesus. E Jesus não nega esta afirmação de Satanás. Pelo contrário, Jesus afirma que Satanás era o príncipe deste mundo. Você vai ver isso lá em João, capítulo 12, versículo 31, e depois no capítulo 14, versículo 30, e no capítulo 16, versículo 11. Jesus considera verdadeira a declaração de Satanás ao dizer que foi entregue a ele os reinos deste mundo, porque ele, nesses versículos que eu citei agora, Jesus diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Então, da forma que Adão recebeu a autoridade, ele passou a Satanás quando pecou. E por isso Jesus, ao morrer naquela cruz, ele desce ao inferno e toma as chaves das mãos do diabo. Amém? Olha que tremendo é andar com Jesus. Esta é a vitória do Senhor Jesus. Ele vem e resgata aquilo que foi perdido pela mão do homem, Adão. E por isso Jesus passa a ser o segundo Adão, aquele que cumpre plenamente os propósitos de Deus. Você vê que este propósito de Deus em agir na terra através do homem é tão sério que não pode ser restabelecida a comunhão plena com Deus através de aliança com homens. Veio a aliança de Noé, veio a aliança de Moisés, veio várias alianças, mas somente em Jesus, que foi a aliança perfeita, é que em Jesus foi lá para o inferno e tomou as chaves da mão do diabo. E por que teve que Jesus morrer na cruz e acontecer tudo isso? Porque Adão entregou, por conta do seu pecado, o domínio da terra para Satanás. E Jesus veio como homem, ele se desfez da forma do Filho de Deus que estava nos céus e veio sobre a terra na forma de um homem, gerado no ventre de Maria, através de um trabalhar do Espírito Santo, veio ao mundo sem pecado e não pecou. E este Filho de Deus, inocente, morto inocentemente naquela cruz, levando sobre ele todo o pecado de toda a humanidade, ele, neste cumprimento pleno da vontade de Deus, ele resgata a autoridade sobre a terra e passa a ser então o único intercessor do homem com Deus. Antes, Adão tinha um relacionamento direto com Deus. Ele falava com Deus na viração do dia, porque ele pecou e Jesus desceu veio dos céus,
e veio sobre a terra na forma de homem e cumpriu a vontade de Deus, passou a ser o único intercessor. Jesus é o único caminho para se chegar a Deus. Não há outro caminho, não há mais nada que nos leva a Deus a não ser Jesus, porque Ele cumpriu, restaurou o plano original perdido quando Adão pecou. Jesus vai lá, né, e cumpre na forma de homem a vontade de Deus. E aí, por conta disso, é restabelecida de novo a plena comunhão com o Senhor através de Jesus. Por isso, irmãos, não há nada mais importante do que ter Jesus na nossa vida. Podemos, olha, como diz lá em Coríntios, dar o corpo para ser queimado, podemos entregar todas as coisas, podemos abrigar todas as crianças do mundo, todas as viúvas do mundo, podemos fazer todo o trabalho, mas se não tivermos Jesus no nosso coração, verdadeiramente, de nada disso adianta. Porque o que nos é mais importante é a nossa salvação, que se dá através de Jesus Cristo. E Ele vem à frente de qualquer ministério, de qualquer igreja. É o Senhor Jesus que é o nosso grande bem e o nosso bem maior sobre a nossa vida. Por isso, é extremamente necessário nós termos a consciência da identidade que nós temos em Cristo, para trazermos os propósitos de Deus sobre a terra através das nossas orações. Sem as orações, Deus não agirá sobre a terra, porque Ele age através do homem. E é na oração, quando eu clamo ao Senhor, faça a tua vontade, o Senhor dá ordem aos anjos, ao seu respeito, ao meu respeito, para trazer o cumprimento da vontade de Deus sobre a terra. Então nós precisamos orar e clamar a todo momento para que venha o reino de Deus sobre a terra. Amém? Aqui algumas orações para nós seguirmos aqui de modelo, porque você vai falar assim, olha, mas não é vontade de Deus já fazer todas essas coisas, porque eu preciso orar. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 11, diz, Jesus ensina, pede o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Está lá em Mateus capítulo 6, versículo 11. Ora, não é vontade do Senhor dar o pão aos seus filhos? Claro que é. Mas Jesus ensina, pede, ore, clame por isso. Lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 38, Jesus ensina, rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Ora, não é vontade do Senhor que a igreja de Cristo cresça, que a obra do Senhor cresça sobre a terra? É vontade do Senhor. Mas Jesus nos ensina, ore e peça trabalhadores. A seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. E aqui ensina, roga ao Senhor da seara que envie ceifeiros. É preciso que vocês orem e peçam professores para as crianças. É preciso que vocês orem e peçam pessoas que venham apoiar o trabalho. É preciso orar e pedir, porque o Senhor quer dar. Mas o Senhor Jesus nos ensina que nós devemos orar e pedir por isso. Outra coisa que nós vemos que é a vontade de Deus, mas a Bíblia nos ensina a pedir, está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também o é entre vós. Paulo aqui, nesta carta a Tessalonicenses, ensina a orar para que a palavra seja propagada. Olha, não é a vontade de Deus que todas as pessoas conheçam o Evangelho? Claro que é. Mas a palavra diz que nós devemos pedir para que a palavra de Deus seja propagada. É preciso que nós venhamos orar para que Deus envie missionários sobre toda a terra, evangelistas sobre todos os locais. É preciso orar para que Deus nos leve a proclamar a palavra de Deus sobre toda a terra. E nós temos que orar e pedir por isso. Se você não orar e pedir por isso, a palavra de Deus não será propagada.
Olha a importância da nossa oração constante e diária para que venha o reino de Deus, para que a palavra seja propagada. Por isso, ore. Clame por essas coisas, clame por professores, clame por mantenedores. Você que não é deste projeto, está vendo esse vídeo, clame pela tua igreja para que se levanta pastores, se levante professores nas escolas, para que se levante pessoas ao seu meio, para ajudar na obra. A Bíblia ensina a pedir. Você precisa orar, que a vontade de Deus venha sobre a terra. Eu preciso orar. Eu gostaria de compartilhar com você 2 orações aqui reveladoras que estão na Bíblia e muito inspiradoras para compreendermos que Deus quer trabalhar a nosso favor, que a vontade do reino de Deus é a nosso favor, mas precisa ser clamada a sua existência na terra. E cabe a mim, cabe a você orar para que isso aconteça. Em 1 Reis, lá no capítulo 18, todo o capítulo aqui mostra a vida do profeta Elias aqui orando sobre o cumprimento da palavra de Deus, da vontade de Deus. E eu quero trazer apenas alguns, focar alguns pontos aqui. Traz um momento em que o profeta Elias está com os profetas de Baal, mas eu quero focar no versículo 1, capítulo 18, versículo 1. Depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra do Senhor a Elias. Vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Veja, Deus diz, darei chuva sobre a terra. Era um período, que nós vemos aqui, depois de muitos dias, no 3º ano, veio a palavra de Elias. Eram 3 anos de muita seca. Não chovia por muito tempo, mas veio a palavra de Deus para o profeta dizendo, eu quero dar a chuva. Ora, se somos nós e Deus vem e diz assim, olha, eu quero dar o emprego que você está pedindo, olha, eu quero dar a saúde, a restauração da saúde, eu quero dar os recursos necessários para ter um ministério. Você ia dizer, talvez nós aqui iríamos dizer, amém, Senhor, então se o Senhor quer dar, eu vou esperar. Mas a palavra de Deus diz que não devemos simplesmente esperar o cumprimento da vontade de Deus. Nós precisamos pedir. Ainda que Deus revele que Ele quer te dar, você precisa pedir, você precisa orar e clamar. Porque nós vemos que aqui no versículo 1, que Deus queria dar a chuva, mas nós vamos ver lá no versículo 41, do capítulo 18, 1 Reis, capítulo 18, versículo 1, Deus diz, quero dar a chuva. E lá no mesmo capítulo, no versículo 41, a gente vê Elias orar de maneira fervorosa e poderosa para fazer chover. Porque Deus disse, darei a chuva, mas ainda não chovia. Elias teve que orar para que isso acontecesse. No versículo 41 diz, e disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Veja, no ouvido de Elias já vinha aquele barulho de chuva. Ainda não havia chuva, não havia nuvem sobre o céu, mas Elias ouviu a palavra de Deus, ele recebeu a promessa de Deus. E quando a promessa de Deus entra no coração do Filho de Deus, ele já escuta o cumprimento da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Mas ele não deixa de orar para que se cumpra. Ele sente a palavra de Deus, ele sente que é com ele sente que é verdade, mas ele vai orar. Ele diz, subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, do Monte Carmelo, e inclinou-se por terra e meteu o rosto entre os joelhos. Olha como que ele falou para Acabe, vai lá comer, porque eu já estou ouvindo um
barulho de chuva, eu já estou ouvindo um barulho do cumprimento da promessa de Deus. Enquanto isso, Elias, ao invés de ir comer, ele foi lá no Monte Carmelo orar. E sabe como ele orou? Ele não simplesmente sentou no chão para orar. Ele colocou a cabeça entre os joelhos. Ele colocou a cabeça entre os joelhos e passou a orar. Ele ficou numa posição de cócoras, uma posição como uma mulher que vem dar à luz. E ele passou a orar: Deus faz chover, Deus faz chover. Ele passou a orar, orar, orar. E aí no versículo 43 disse ao seu moço, disse ao seu empregado: Oi, vem cá, sobe e olha para a banda do mar. E ele subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse Elias: Volta lá 7 vezes. Elias orou uma vez e disse ao seu moço: Vai lá e vê se tem nuvem no céu. Aí o rapaz foi lá, olhou e falou: Não há nenhuma nuvem no céu. Aí Elias voltou a orar novamente. E de novo mandou ele: Vai lá e olha 7 vezes. Elias orou 7 vezes. 7 vezes mandou: Vai lá ver se tem uma nuvem no céu. E nada, 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 nada. A 7ª vez disse, no versículo 44, a 7ª vez disse: Levanta-se do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E em pouco tempo os céus se enegreceram de nuvens e vento, e caiu uma grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Veja, orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, até que na 7ª vez o moço disse: Olha, agora eu vejo uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. Era uma nuvenzinha pequena. Elias já sabia: pronto, já é o sinal de que vai chover, de que Deus respondeu às minhas orações. No versículo 1 do capítulo 18 nós víamos que Deus tinha dado a promessa: vai chover, eu quero trazer chuva. Mas Elias foi lá e orou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes para que se viesse cumprir o propósito de Deus. E aí às vezes Deus colocou uma promessa no seu coração. Deus tem uma promessa na palavra. Deus tem uma promessa porque Ele é o seu Pai e diz que nada vai te faltar. E nós começamos a orar e nada acontece. Ora a 2ª vez e nada acontece. Ora a 3ª vez e nada acontece. E talvez você comece a se desanimar. Mas veja aqui que o profeta Elias orou 7 vezes para que se cumprisse a palavra de Deus que havia sido determinada. Há uma palavra de vitória na sua vida, de conquista, de recomeço, de restauração. Ore até que aconteça. Ore até que você veja uma nuvem no céu. Pode ser uma nuvem do tamanho da mão de um homem, ou seja, um pequeno sinal, mas é o suficiente para Deus fazer enegrecer as nuvens, os céus, e trazer a chuva. Aleluia! Então ore até que aconteça. Persista em oração e ore de cócoras, ore em jejum, ore com um clamor de uma mulher que está dando à luz, com grande força. Deus faz chover, Deus faz cumprir a tua palavra, porque Deus é fiel. E você viu aqui a nuvem chegando e a chuva veio abundantemente sobre aquele lugar depois de muita seca, por conta da vontade de Deus que estava no reino dos céus, que cumpriu na terra, porque Elias, um homem, orou pela vontade de Deus. Ore a vontade de Deus. Talvez você esteja passando por uma dificuldade, então você vai orar e dizer: Deus, qual é a tua vontade sobre a minha vida? E Deus vai fazê-la cumprir. E por fim, uma oração aqui tremenda também, é a oração de Daniel. Daniel, nós vemos lá no capítulo 9, versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. Aliás, 9, de 2 a 3. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as
desolações de Jerusalém era de 70 anos. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e rogos, com jejum, pano de saco e cinza. Veja, no ano de 606 a.C., o povo de Israel estava cativo por conta de seus pecados, porque se esqueceram de Deus e descumpriram a vontade de Deus. Então foram cativos por conta deste descumprimento da palavra de Deus. Era um ensinamento que Deus estava dando para este povo. Mas Daniel, que estava ali no meio deste povo, nasceu no período, em que houve este cativeiro. Ele, lendo a palavra de Deus, ele viu pelo livro ali do profeta Jeremias que o tempo já havia acabado. Ora, se você vê uma promessa de Deus na sua vida, que está dito, já é tempo de viver a promessa, talvez também você diga aqui, ótimo, já é tempo da promessa, então eu vou esperar o cumprimento dessa promessa. Mas nós vemos que Daniel, quando viu que era tempo de ser liberto do cativo, ao invés de ele ficar sentado esperando acontecer, ele veio em oração, com jejum, petições ao Senhor, dizendo: Senhor, cumpre a tua palavra, Senhor, o teu povo pecou, por isso foi cativo, esteve cativo, mas agora, por amor à tua palavra, Senhor, cumpre a tua palavra que diz que acabou o seu período. E ele orou, e o Senhor então trouxe a revelação dessa palavra para ele. Então, quando Deus traz uma promessa, quando Deus coloca no teu coração que é tempo de trazer uma nova restauração, uma cura, algo novo na sua família, na sua vida profissional, no seu ministério, ore e comece a pedir a Deus para que se cumpra. É preciso pedir. Veja que Daniel começou a orar. E Deus então mandou Gabriel trazer a resposta de oração, nesta oração aqui que ele fez. Se você ver lá ainda, no capítulo 10 de Daniel, versículo 12 e 13, nós vemos que ao final de 3 semanas de oração, Daniel aplicando seu coração a orar, e nada acontecia. Veja o que aconteceu depois de 3 semanas, em Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13. Diz: então me disse, não temas, Daniel. Era o anjo dizendo a Daniel, quando chegou a Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Então Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda por muitos dias. Versículo 14. Que maravilhoso que nós vemos aqui nesta passagem. Daniel, ele passou a orar, apesar de parecer que ele estava orando ali 3 semanas e nada estava acontecendo. Quando o anjo Gabriel vem a ele e diz: olha, desde o primeiro dia o Senhor tem ouvido as suas orações, eu fui enviado desde o primeiro dia. Significa que Deus ouve as nossas orações desde o momento que nós fazemos, desde o momento que nós nos posicionamos, nos inclinamos ao Senhor. Mas existe uma batalha para que se cumpra o projeto e o plano de Deus nesta oração que você está levando ao Senhor. Então nós temos que ter a consciência de que existe uma batalha espiritual, mas que nós não devemos temê-la, porque o Senhor dá ordem aos anjos ao nosso respeito.
para nos proteger, para trazer a resposta de uma oração, para trazer o cumprimento de um propósito de Deus. Desde o primeiro dia, Daniel orou e Deus mandou o anjo. Desde o primeiro dia, Deus proveu uma resposta. Mas algo estava acontecendo no reino espiritual. O anjo veio trazer a resposta e o inimigo se levantou, né? Diz aqui que a palavra que o príncipe da Pérsia, do reino da Pérsia, esse príncipe é uma questão espiritual, porque o anjo estava vindo, e quando diz o príncipe da Pérsia, eram os espíritos malignos, né, que estavam sobre a Pérsia, se levantaram contra esse anjo para que não chegasse essa resposta em Daniel. O inimigo luta para que nós não oremos e luta para que não recebamos a nossa oração. Mas a verdade é que nada pode deter o projeto e o plano de Deus. Nada. E quando nós passamos a orar, o Senhor determina a nossa resposta, o nosso apoio, o nosso socorro. Portanto, se Deus tem colocado no seu coração que é momento de um renovo, de algo diferente na tua vida, você tem orado para conseguir um emprego, você tem orado para pessoas ajudarem no teu ministério, continue a orar. O Senhor está enviando anjos a lutar por você, e quando você começa a orar, os anjos são enviados para nosso favor. Nós não vemos, nós não compreendemos o que está acontecendo no reino espiritual, pelo simples fato de você passar a compreender essas escrituras, essa passagem bíblica que diz que quando oramos, o Senhor dá ordem ao nosso respeito. E muitas coisas vão lutar e acontecer para que você não ore, mas esta é uma palavra de Deus que é revelada ao teu coração pelo Espírito Santo para fazer você orar sim e continuar clamando até que venha a tua resposta, porque o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso Pai, Ele tem toda a vontade do reino, né, que é perfeita e agradável, diz a palavra de Deus sobre as nossas vidas, e precisa ser orada para que seja cumprida. E em meio às nossas orações nós também vamos ser revelados pelo Espírito Santo das coisas que estão erradas na nossa vida, que fazemos para que acabam impedindo o mover de Deus. Mas hoje o foco aqui do nosso ensino é que você compreenda que quando você ora, as coisas acontecem. E mesmo que você esteja orando e nada acontecendo, não pare a tua oração, não ouça vozes contrárias, mas lembre-se de Daniel que orou com fervor, lembre-se de Elias que orou ali como uma oração de força de uma mulher que estava gemendo a trazer à luz um filho. Tenha a mesma força dessas orações, porque o Senhor fará a teu respeito. Amém? E eu também venho orar com você aí que é do Projeto CAM, professor, coordenador, você que é um dos jovens que participam desse projeto, você que está em qualquer lugar assistindo este vídeo, que seja um encorajamento, essa palavra de Deus, para te encorajar a continuar a orar. Ore comigo agora, eu quero orar com você pela tua vida e pela vida da tua família, do teu ministério, para que o Senhor venha mover a vontade dele na tua vida, porque nada pode nos separar do amor de Deus, diz a palavra do Senhor. Amém? Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, eu peço por cada um, Senhor, que nos vê neste momento. Eu clamo, Senhor, que seja revelada essa palavra no coração de cada uma dessas pessoas, que venham receber, Senhor, a tua unção, Pai, para orar, para ter força, para continuar em oração. Libera, Senhor, os pedidos que estão sendo feitos, Senhor, por este coração. Um pedido de um emprego, um pedido, Senhor, ó Deus, de pessoas no ministério para ajudar, um pedido de saúde, Senhor, ó Deus, para ser restaurada. Ouve, Senhor, estas orações. Eu te clamo, Senhor, ó Deus. Pai, revela, Senhor, a tua palavra no coração de quem assiste este
vídeo, para que compreenda que o Senhor está acima de todas as coisas e é o Senhor quem nós buscamos, quem confiamos. Nós cremos que o Senhor, ó Deus, é na nossa vida, e é por isso que oramos a Ti, dizendo: venha a nós o Teu reino, cumpre em nós a Tua vontade, seja feita a Tua vontade, assim como ela é feita no céu, faz em nós, na nossa casa, na nossa comunidade, neste ministério, nesta família, Senhor. Cumpre os desejos, Senhor, do Teu coração. Vem, Senhor, acalmando o coração que está ansioso, cansado. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer os Teus anjos a restaurar estes corações, para a honra e glória do Teu nome. Seja, Senhor, ó Deus, concedido o consolo do Espírito Santo para cada um que está orando ao Senhor, Pai. Ouça o clamor de cada um deles. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.